Olá, bem-vindos ao canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 13 de janeiro de 2024, a nossa leitura de hoje foi Gênesis capítulos 40, 41 e 42. E agora nós trouxemos um vídeo descomplicando esses capítulos. Mas antes, solta a vinheta, editor. Muito bem, queridos, hoje vamos descomplicar então a leitura de Gênesis capítulos 40, 41 e 42. Eu espero que você tenha lido, que você esteja gostando deste ano bíblico, que você esteja em dia com a sua leitura. Isso é muito importante, não deixe acumular a leitura. O nosso objetivo é ler toda a Bíblia durante o ano de 2024. Dá um like neste vídeo, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo aí no grupo da sua igreja, no grupo de amigos, no grupo da família. Compartilha, divulga este vídeo, divulga este canal, para que outras pessoas também possam vir e fazer este ano bíblico conosco. Muito bem, queridos, no capítulo 40 do livro de Gênesis, nós vemos aí a história agora de José na prisão. Se lembram que na leitura passada José ele foi colocado na prisão por uma acusação falsa de ele ter cometido adultério com a esposa de Potifar. Fizeram uma armação, ela fez uma armação para ele e infelizmente então ele acabou sendo preso injustamente. José não devia esse pecado. E na prisão então ele conhece dois personagens ali. Ele conhece o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Tanto o copeiro-chefe como o padeiro-chefe, eles foram também jogados na prisão, colocados na prisão pelo rei do Egito, por conta deles terem desobedecido algumas ordens do rei, terem maltratado o rei. Então eles foram colocados na prisão. E na prisão eles tiveram sonhos. Tanto o copeiro-chefe sonhou como o padeiro-chefe sonhou. Vamos ver qual foi o sonho do copeiro-chefe? Está em Gênesis capítulo 40, dos versos 9 ao verso 11. Diz assim, Gênesis 40, do 9 ao 11. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e disse: Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e as entreguei a Faraó. Então este foi o sonho do copeiro-chefe. E qual foi a interpretação? José agora, com a ajuda de Deus, porque José fala que Deus é quem interpreta o sonho. José disse no verso, não pertence a Deus a interpretação. Então José faz uma pergunta, por acaso não pertence a Deus a interpretação? Então José ele está afirmando que é Deus que interpretava o sonho. E José então interpreta o sonho ali no versículo 12, diz assim, esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Aí José faz um pedido para o copeiro-chefe. Então, quando você for restituído ao cargo, eu peço uma coisa para você, disse José. Não se esqueça de mim. Fale lá para Faraó de mim, para se lembrar de mim, que eu estou preso aqui injustamente. Eu fui pego lá da minha terra, me roubaram de lá, fui levado escravo, me venderam aqui no Egito, eu nada devo, não tenho culpa de nada, eu estou preso injustamente. Fala isso lá pro Faraó. Então esse foi o pedido que José fez. Aí o padeiro-chefe também conta o sonho dele para José. Vamos ver qual foi o sonho do padeiro-chefe? Vamos lá? Versos 16 e 17 diz assim, vendo o padeiro-chefe que José havia interpretado o sonho e a interpretação era boa, disse a José, eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida,
que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então esse foi o sonho do padeiro. E agora José, então, ele interpreta este sonho. Ele diz assim, no verso 19, esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça, olha aí, meu, e pendurá-la numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Que terrível essa interpretação. Eu imagino o susto que o padeiro-chefe deve ter levado quando escuta isso da boca de José. Mas, como era Deus que estava interpretando, essas coisas se cumpriram fielmente. Quando deu o 3º dia, depois de interpretação, o copeiro-chefe ele é restituído ao cargo dele, e o padeiro-chefe ele é enforcado, ele é morto e tem a cabeça dele cortada. E no verso 23, o texto bíblico diz assim para nós: porém o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Então José havia feito um pedido e o copeiro não se lembrou. Enquanto estava lá preso, nossa, prometeu tudo para José. Mas depois que estava solto, se esqueceu da sua promessa. Mas Deus, ele interveio. O objetivo de Deus era tirar José daquela prisão, porque José era inocente. E no capítulo 41, agora Deus ele dá sonhos para Faraó. Agora quem sonha é Faraó. Vamos ver qual foi o sonho do Faraó? Capítulo 41 de Gênesis, diz assim: passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Olha, veja que José ficou mais 2 anos na prisão, hein? E aí disse assim: do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras às margens do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência. Faraó acordou, tornou a dormir e sonhou de novo. E teve outro sonho. No sonho ele viu que de uma haste saíam 7 espigas cheias e bonitas. E após elas saíam 7 espigas mirradas e feias e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes, bonitas e cheias. Então este foi o sonho do Faraó. Faraó ficou perturbado com esse sonho. Agora Deus intervém miraculosamente para libertar José lá da prisão. Faraó comenta esse sonho ali com os inteligentes do reino. O copeiro-chefe falou para o Faraó: olha, Faraó, agora eu me lembrei. Lá na prisão, quando eu estive um tempo lá, por ter desacatado você, eu conheci um jovem hebreu, um tal de José. E eu sonhei e ele interpretou o meu sonho. Talvez ele possa interpretar o seu. Faraó então manda chamar José da prisão. E quando José ele está diante do Faraó, até que enfim o copeiro-chefe havia se lembrado dele, José então ele interpreta o sonho para Faraó. No verso 16 do capítulo 41, José disse assim: isto não vem de mim, mas Deus dará a resposta para você, Faraó. Veja que José jamais trazia a glória ou a atenção para ele. Muito embora ele estivesse conversando, mas José sempre colocava Deus à frente. José dizia: Deus vai dar a interpretação para você. José nunca chamou a atenção e a glória para si, mas sempre para Deus. E José então, ele interpreta o sonho do Faraó. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. Simbolizam 7 anos de fartura. 7 anos em que a terra vai produzir muito alimento. Eles vão ficar com bastante alimento. E as 7 vacas magras simbolizam 7 anos de fome. E as 7 espigas feias e mirradas simbolizam também 7 anos de fome. Ou seja, depois que tiverem 7 anos de fartura, haverá 7 anos de fome. Queridos, nesta ocasião, Faraó, então, ele ouvindo essas coisas ali de José,
ele entende que é Deus que está operando em José. Ele reconhece o Deus de Israel. Ele reconhece que é o Deus de José que revelou o sonho para José. Veja que o testemunho de José foi tão positivo a ponto de fazer com que Faraó se convencesse, porque os egípcios tinham muitos deuses, mas Faraó se convenceu que o Deus de José era mais poderoso e que o Deus de José agia através de José. Então Faraó, ele pega José e ele coloca José como administrador da sua casa. Todas as pessoas deveriam obedecer às ordens de José. E ele eleva José a governador do Egito. E somente no trono Faraó seria maior que José. Então não havia ninguém mais maior que José no Egito, a não ser o Faraó no trono. José era governador de tudo, todo o Egito estava nas mãos de José. E aí José então, com a inteligência dele, que Deus havia dado para ele, José agora governador de tudo ali, ele administra os 7 anos de fartura, de maneira que ele consegue estocar muito, mas muito alimento, para que quando chegasse os 7 anos de fome em toda a terra, eles tivessem alimentos para dar, comer e vender. E assim então a administração de José foi um sucesso. Sabe, queridos, você quer ter um sucesso, talvez esteja falando aqui com um administrador, com uma administradora, talvez com um dono, com um proprietário, com uma proprietária de um grande negócio, de um pequeno negócio, de um médio negócio, enfim, não sei, de uma pequena ou grande empresa, né, melhor dizendo. Mas de uma coisa eu sei, coloque Deus em primeiro lugar, deixe Deus administrar para você, ore sempre a Deus, busque a direção de Deus. Quando você fizer isso, você vai ver que os seus negócios irão bem. Seja uma pessoa correta e deixe Deus administrar. Ore a Deus. E José, então, após chegarem ali os anos de fome, José estava com fartura no Egito, que ele havia muito bem administrado. José tinha 30 anos nessa época, quando o Faraó coloca José ali como governador do Egito. No capítulo 42 agora do livro de Gênesis, nós vemos que essa fome afetou também Canaã, onde morava ali a família de José, Jacó e os irmãos de José. E agora eles ficaram sabendo que lá no Egito havia muita comida. Eles resolvem descer para o Egito para buscar comida. E olha que interessante, agora se cumpre aquele sonho que José teve lá atrás, quando ele era criança, jovem ainda, né? Um menino, que ele fala que o feixe dele de lenha fica em pé e o feixe dos irmãos dele se curvam diante do feixe dele, que os irmãos depois ficam irados com ele. Esse sonho agora se cumpre nessa passagem, quando os irmãos de José não reconhecem José no Egito, mas que eles vão até o Egito para buscar comida, eles se curvam diante de José. Eles não sabiam que era o irmão deles que estava ali, que era José. Na mente deles, José havia morrido. Mas eles não reconhecem, mas a profecia, ou melhor, o sonho de José acaba se cumprindo ali. E José, então, ele reconhece os irmãos. O texto diz que José chorou. José ficou triste, reconhece os irmãos. E José sentiu falta do seu irmão mais novo, Benjamim, que era filho de Raquel. E aí José então se lembra de Benjamim e fala: cadê o irmão de vocês mais novo? Vocês têm um irmão mais novo? Tragam a mim. E José então ele arma uma estratégia, ele prende Simeão. Olha, esse Simeão vai ficar preso, vocês vão ter que voltar lá para trazer o irmão mais novo de vocês. Jacó tinha medo de mandar o irmão mais novo, que era o único irmão de José, por parte de mãe. E Jacó então ficou temeroso de perder também Benjamim. E Jacó não concordou muito, ou melhor, não quis mandar Benjamim para o Egito também com seus irmãos. Mas enfim, vamos ver o que aconteceu com o plano de José na próxima leitura então. Mas o que nós temos que tirar para a lição da nossa vida, através da leitura de hoje, queridos, é que deixe Deus guiar sua vida. Deus, ele pode transformar situações difíceis em bênção. José estava numa situação difícil, ele foi vendido como escravo, foi preso. Deus o colocou como governador do Egito. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Confie em Deus. Deus pode tirar você da onde você está. Talvez esteja falando com alguém que está nas drogas, nos vícios, ou está padecendo de uma grande enfermidade, eu não sei. Talvez esteja falando com você
que não vê mais saída para a sua vida, em nome de Jesus eu digo a você, Deus pode tirar você da onde você está e colocar você num lugar alto. Firmar os seus passos, colocar os seus passos sobre uma rocha. Deus pode realizar esse milagre na sua vida. Creia e Deus realizará. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.